Olá! O Fora da Pauta está no ar. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto feito em uma escola aqui de Guarabira que consiste em uma horta sustentável que é plantada na água e não no solo. Além disso, vamos conhecer uma lanchonete aqui da cidade que traz elementos da cultura geek no cardápio. Tudo isso e muito mais, você confere no programa de hoje. Eu começo o programa de hoje falando de um projeto bem legal. É o Green Oasis, desenvolvido pelo professor Marcos Aurélio Duarte, da Escola Cidadã Integral Técnica Dom Marcelo Pinto Carvalheira. Esse projeto que busca promover a conscientização sobre a sustentabilidade e o reaproveitamento de recursos, principalmente a água. Eu entrei em contato com o professor Marcos e ele explicou um pouco do projeto. A gente trabalha justamente com plantas sem a necessidade do solo, né, para produzir essas plantas apenas com água e os nutrientes, e essa água como veículo, a conscientização ambiental e a produção de alimentos saudáveis na comunidade escolar, né? Temos esse objetivo também de implementar um sistema hidropônico nessa escola, né? E que envolvesse todos os alunos, né, desse projeto, dessa disciplina do curso de agroecologia, né, da eletiva nossa, né, onde a gente é professor dessas disciplinas, na manutenção do sistema, promovendo a alimentação saudável e também esse reaproveitamento de recursos, né? Então, reaproveitamos todo esse material. A ideia surgiu no período, dentro do processo da comunidade escolar, onde os alunos e a gente também, incentivando os alunos a pensar em soluções nessas nossas eletivas, identificamos o problema de escassez de alimentos saudáveis, né, e frescos na comunidade escolar, né? Então o projeto Green Oasis vem como uma solução para isso, produzir esses alimentos saudáveis dentro da própria comunidade escolar e também, por que não, incentivar a educação ambiental em toda a comunidade, independente que seja escolar, e estender isso para fora dos muros das escolas. Então surgiu ao meio dessa crescente preocupação, né, com a segurança alimentar e sustentabilidade ambiental e educação ambiental. Então os alunos, diante disso, propôs a implementação de um sistema de hidroponia de baixo custo e sustentável, né? No projeto tivemos algumas etapas, tivemos alguns instrumentos e também alguns procedimentos, né? Utilizamos uma bomba de máquina de lavar, né, uma máquina que já estava quebrada, sem uso mais. Então a gente utiliza reaproveita essa bomba, que ela vai servir justamente para fazer com que essa água faça a circulação dessa água como meio de transporte desses nutrientes, dos macros, dos micronutrientes, que daí também começa a trabalhar química com esses alunos, né, para eles identificarem quais são esses macros, quais são os micronutrientes essenciais para as plantas, né? Então utilizamos essa bomba, né? Tivemos uma montagem com tubos de PVC, tubos também que foram reaproveitados, pedaços de tubos, né, para a gente poder fazer esse projeto acontecer. Tem uma telha brasilite também, que você encontra aí no final de obras e tudo mais, que essas telhas serviram de calhas aonde essa água é circulada com esses nutrientes e fica disponibilizado para esses vegetais, né? Utilizamos também, a única coisa que a gente precisou e utilizamos foi o time, que precisamos comprar esse time. Foi o único material que a gente utilizou que não conseguimos reaproveitar. Precisávamos de um time que era para fazer com que essa circulação acontecesse a cada 15 minutos. Então esse time a gente utilizou, né? Fizemos compra dele e envolveu justamente muita pesquisa. Primeiro tivemos que fazer uma pesquisa dentro de sistemas de hidroponia mais complexos, de pessoas que já trabalham com a hidroponia, mas a gente precisava fazer justamente de reaproveitamento de materiais sustentável e eficaz, né? E funcional, né? Sem tanta complexidade como são a maioria dos sistemas que a gente encontra. Mas para isso a gente precisou estudar, pesquisar esses sistemas para poder termos a ideia do como a gente faria o nosso da forma mais sustentável possível, né? Então
teve toda essa etapa de estudos, de pesquisa, montamos e precisamos também ter essa manutenção desse sistema. Justamente com a participação ativa de nossos estudantes, principalmente da nossa seletiva, né, voltada para esse sistema. Em resumo, alcançamos importantes aspectos, como fortalecimento do vínculo entre educação e práticas sustentáveis, educação ambiental e essas práticas sustentáveis, a promoção dessa conscientização ambiental e estímulo à alimentação saudável. Essas conquistas revelam justamente o impacto, né, positivo que essas iniciativas educacionais podem ter na formação do cidadão, né? Cidadão consciente, que a gente precisa formar esses alunos dentro dessa consciência, principalmente ecológica e ambiental. Nosso plano para o futuro é abranger justamente essa nossa experiência, esse nosso aprendizado que tivemos com esse projeto, para além dos muros da nossa escola e da nossa comunidade escolar. No início, queremos abranger isso para todas as escolas municipais, estaduais, privadas que quiserem comprar essa nossa ideia, né? Vamos para tudo isso para a segunda gerência e, quiçá, estadual e nacional. Eu quero até deixar registrado aqui que agora, nesse mês, que a gente estamos de novembro, dia 25, 26, 27 e 28, estaremos em Brasília com 2 desses nossos estudantes, defendendo esse nosso projeto na 4ª Semana Nacional de Ensino Profissional e Tecnológico. Então, esse projeto nosso foi selecionado dentre mais 3 do estado da Paraíba, então estamos entre os 4 que irá representar a Paraíba em Brasília nessa Semana Nacional, e isso faz com que tenhamos a oportunidade justamente de passar esse nosso conhecimento, nosso aprendizado e também trazer, quiçá, nacionalmente essa divulgação e essa visibilidade do projeto, visando aí justamente essas comunidades escolares com educação ambiental e formação de cidadãos. Na última terça foi 5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa, uma data que busca refletir sobre a riqueza e a diversidade desse idioma que une milhares de pessoas em vários países. É um momento para reforçar a importância da língua portuguesa na construção da identidade nacional. Nós temos uma fala do presidente da Câmara, Raimundo Macedo, sobre a data, ele que atuou durante vários anos na educação e justamente nessa área. Presidente, qual a importância, o senhor como educador da área do português, de letras, qual a importância do Dia Nacional da Língua Portuguesa? Apesar de ser o Dia Internacional da Língua Portuguesa, mas isso é para ser todos os dias, porque quem fala bem, quem se comunica bem, quem se expressa bem, tem mais facilidade. Então eu acredito que as pessoas devem leem, porque o conhecimento entra pela boca. Quanto mais você lê, mais você tem conhecimento. Então, o português é fundamental. Quem se expressa melhor tem resultado em tudo aquilo que faz. Então, você que não tem conhecimento da língua portuguesa a fundo, procure estudá-la, que você vai se encantar com a nossa língua. Se liga aí no lançamento destaque dessa semana. Jardim dos Girassóis é um filme brasileiro que acompanha o casal Roberto, interpretado por Rodrigo Lombardi, e Carol, Fernanda Vasconcelos, que vivem uma vida regada a muito amor junto dos filhos. Entretanto, um acontecimento inesperado vai abalar as estruturas da família. Carol, eu tô precisando de você. E o Lucas também. Por que vocês não querem mais falar com o papai? Lucas, olha pra mim! O papai morreu! Mas ele tá ali, olha! Eu vou indo agora para um breve intervalo, mas não sai daí, que no próximo bloco você confere uma conversa com os responsáveis por uma lanchonete aqui de Guarabira que une elementos da cultura geek tanto no cardápio quanto nas mídias sociais.
A Câmara de Guarabira trabalha pelo bem da população e só no primeiro período foram aprovados 959 requerimentos, 64 projetos de lei do Legislativo, 26 projetos de resolução e foram realizadas 6 sessões especiais, além de audiências públicas que debateram sobre melhorias na qualidade de vida dos guarabirenses. A Câmara melhorou sua comunicação, criou a TV Câmara, com programas semanais, implantou o sistema de informação ao cidadão e a ouvidoria, disponibilizou o novo portal de transparência e promoveu melhorias estruturais. É a Câmara de Guarabira trabalhando muito para ficar mais perto de você. Estamos de volta e com um assunto muito interessante. O edital Vladimir Carvalho de Fomento a Mostras e Festivais de Cinema da Paraíba foi lançado na última quinta. É uma iniciativa do Estado com a Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, a Secult-PB, e a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a CAGEPA, que vai colaborar financeiramente com a realização de 20 eventos cinematográficos aqui no estado. Laura Medeiros traz mais informações sobre o edital. O edital Vladimir Carvalho, de fomento a mostras e festivais de cinema da Paraíba, que vai ajudar a financiar mostras e festivais ao longo do próximo ano, está com as inscrições abertas até o dia 15 de novembro. Serão 15 cotas de 70 mil para eventos que já tenham sido realizados ao menos em 2 edições, e 5 cotas de 30 mil para eventos estreantes ou que tenham apenas uma edição realizada. Podem se inscrever mostras e festivais que sejam de natureza pública e realizados integralmente no território paraibano. Entre os requisitos está de que é necessário ter acesso gratuito, duração mínima de 3 dias e apresentação de pelo menos um longa-metragem, ou um conjunto de 3 curtas-metragens por dia. Pelo menos 2/3 dos filmes têm que ser brasileiros, com destaque à produção audiovisual paraibana. Além disso, é importante também que haja ação formativa em escolas da rede estadual de ensino. As inscrições podem ser feitas através do portal da Secult-PB, já disponível na internet. E a seleção acontece em 2 etapas. Uma é a análise documental de caráter eliminatório e a outra é a análise técnica de caráter classificatório. Não deixe de conferir o edital para ficar por dentro das datas e das pontuações referentes a cada classificação. A cultura geek engloba um conjunto de interesses, hobbies e paixões por temas específicos, geralmente ligados a séries de TV, tecnologia, jogos, filmes e algumas outras áreas que são consideradas nichadas. Aqui em Guarabira, a lanchonete Nerd Burger faz um trabalho de marketing muito interessante. Eles incorporam elementos da cultura geek no cardápio, nas redes sociais. Para saber um pouco mais sobre como isso é feito, a gente vai conversar agora com Eduardo Marques e Daniel Wasabi, responsáveis pela lanchonete. Primeiro eu queria saber de onde foi que veio essa ideia. Na verdade, eu acredito que foi ao contrário. Primeiro a gente vive muito a cultura geek, para depois a gente ter a ideia da lanchonete. Acho que desde a infância a gente está situado nessa cultura e veio a ideia de fazer a lanchonete com uma coisa que a gente já gostava. Acho que não existiria a lanchonete se não existisse a cultura geek com a gente. Isso, e tipo, um dos alimentos que a gente sempre come é o hambúrguer. Tipo, ele tem muita coisa que a gente gosta e a gente só teve o estalo, mano, não tem aqui, então por que não trazer um negócio temático, uma hamburgueria temática pra cá? A gente, como tá sempre acompanhando o que tá em alta no Instagram, em filmes, jogos, tudo da cultura geek, a gente sempre tenta encaixar o que tá em alta com aqui uma hamburgueria, nem que seja um hambúrguer de edição especial. Por exemplo, que nem quando lançou a série A Casa do Dragão, que é do mesmo universo ali de Game of Thrones, aí lançou um sanduíche do dragão. E também quando um filme extremamente em alta que estava na época, que era o do Deadpool, a gente fez uma ação de marketing junto com as Cinemáticas aqui de Guarabira. A gente fez um negócio muito legal e que a gente conectou com muita gente que deu super certo. E como é que foi a avaliação dessa estratégia antes de começar a utilizá-la? Depois do produto em mãos, a gente não queria fazer o que todo mundo faz da forma tradicional. A gente queria implementar algo que não tivesse aqui, daí veio a cultura geek, que é algo que a gente gosta, e algo que conecta com as pessoas, seja com personagem ou até com as obras da cultura geek. E também com a ascensão da cultura geek nos últimos anos, fugir disso daí seria basicamente loucura. Porque é o que a gente conhece, já é o que a gente trabalha há muito tempo. Então, eu acho que a gente só uniu o útil ao agradável e tem dado certo. Eu queria saber também qual o critério que vocês usam para dar nome aos sanduíches.
Primeiro a gente pensa no personagem, e depois que a gente pensa no personagem, a gente cria um hambúrguer voltado para aquele personagem, que faça sentido com aquele personagem, pelo menos que faça sentido pra gente. Por exemplo, em todos os nossos hambúrgueres, sanduíches também, tem muita referência a cada um dos universos que ele está fazendo a referência. Como, por exemplo, mesmo o hambúrguer do Batman. Tem o molho Arkham, né, que ele é um pouco ácido, justamente para fazer referência aos vilões, como o Coringa. E o combo do Batman também, que é fazendo referência ao filme do Christopher Nolan, que é o Cavaleiro das Trevas. E por fim, quais os planos futuros para a lanchonete? Nós temos grandes planos pela frente. Planos que não só em questão de produtos, mas também na questão que todo mundo que nos vê, ou até comenta com a gente mesmo, os próprios clientes, que e o local físico? Claro que a gente está respeitando o nosso processo, a gente segue passo a passo, a gente tem crescido bastante, graças a Deus, mas o local físico está vindo, vai vir, não, a gente não pode falar quando, nem aonde por enquanto, mas o que a gente vai dar certeza é que Guarabira nunca viu uma coisa parecida. E o Fora da Pauta vai ficando por aqui, e se você quiser rever os nossos conteúdos, basta acessar o nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo, tanto do Fora da Pauta quanto do De Olho na Câmara. Acesse nosso site cmguarabira.pb.gov.br e segue a gente no Instagram, @cmguarabira. A gente se vê na próxima sexta.